Olá, irmãos, mais uma vez estamos de volta e nesses vídeos nós estamos falando a respeito de igrejas e pastores. E antes de começarmos a falar a respeito do pastor Marcos Pereira, gostaria de estar lendo um versículo. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3. No versículo 1 diz: nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. Os últimos dias que Paulo relata aqui, que é uma carta a Timóteo de Paulo, esses últimos dias seriam esses 2000 anos, seriam esses últimos dias. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, versículo 3, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons. Versículo 4, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não amigo do Criador. Versículo 5, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente, afasta-te. Isso é o apóstolo Paulo falando numa carta a Timóteo. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas e enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões. Esses quais Paulo está falando aqui são de pregadores. São de pregadores. Ele diz lá no primeiro versículo, nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. E Paulo, se você pegar Timóteo para ler, você vai ver que Paulo fala muito sobre pregadores. E essa continuação aqui no capítulo 3 é para eles. E para os outros também, né, que são os devassos, que são caluniadores. Não sei se tem como separar, né, pastores de homens desse tipo. Mas no versículo 7, sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Voltando aqui para o pastor Marcos Pereira, onde diz aqui no site no qual eu passei, no site G Notícias, um site muito bom mesmo. Diz aqui o restante da notícia. Porém, um inquérito recém-instaurado contra o pastor, ele é acusado de encenações de cura pela fé. Por isso que eu disse, vendo os vídeos dele, que eram encenações. E diz mais: estupros, tortura de crianças e relações criminosas com as esposas que ele supostamente teria resgatado do crime. De acordo com a revista Veja, você pode ver que ele até está em revista, no caso da revista Veja aqui, o inquérito que se encontra na delegacia de combate às drogas do Rio contém o testemunho de um homem que trabalhou ao lado de Pereira, ao lado do pastor, por 6 anos, e agora revela os detalhes do envolvimento do pastor com o crime. O ex-fiel conta como Marcos Pereira apoiou a violenta onda de terror que assolou o Rio de Janeiro em 2006. E como visava que atrocidades ainda maiores fossem cometidas. Ele queria que os bandidos tivessem até explodido a ponte Rio-Niterói. Olha só onde vai a mente
de um homem. O objetivo era aparecer depois como o intermediário, ou salvador, é o que o acusador afirma. Outra testemunha alega que Marcos foi ao presídio de Bangu 1 e saiu de lá com um recado dos chefões do tráfico para que suas quadrilhas dessem sequência à carnificina. Essa testemunha alega ainda ter sido ela própria quem repassou a ordem dos criminosos nas favelas. Antigo braço direito de Marco, o pastor Rogério, outro pastor Rogério Ribeiro de Menezes, 39 anos, que agora trabalha com a ONG Afroreg, conta que foi ameaçado de morte pelo pastor e relata detalhes do envolvimento dele com os traficantes. Ele relata o movimento do pastor Marcos Pereira com os traficantes. Menezes conta que o Marcos Pereira chegava a cobrar 20 mil reais por traficantes para pregar nas favelas, mantendo assim as bases assistencialistas dos bandidos. Duas mulheres que afirmam terem sido violentadas sexualmente pelo pastor conta como a igreja se tornou um show de horrores no qual lhes cabia o papel de vítimas. De acordo com relatos da polícia, uma das moças afirma que Marcos obrigava as fiéis da sua preferência a manter relações sexuais com outros homens, em orgias das quais também participava. Depois mandava a gente, elas dizem, depois mandava a gente confessar tudo com outro pastor, sem revelar nome, é claro. Assim explica elas. O inquérito traz também denúncias de crueldades contra crianças que o pastor mantinha sob sua guarda, em geral abandonadas pelos pais. Um ex-assessor de Marcos Pereira relata também que curas e milagres mostrados nas igrejas de Marcos Pereira não passam de encenações teatrais. Irmão, isso aqui é muito poderoso. Para alguém chegar aqui e revelar essas coisas, primeiramente, ele tem que ser muito homem. Ele tem que ser muito homem. Segundo, ele já tem que estar cansado disso tudo. Não é? Ele já tem que estar cansado disso tudo. Porque se tá bom, jamais ele iria parar. Não é verdade? Terceiro, para alguém chegar e falar que um pastor está mentindo, não é? É um crime nos olhos dos seguidores. É um crime. É um crime. Quem acusa é acusado pelos seguidores. Os seguidores da igreja, os seguidores dos pastores. Não é? E que continua aqui, ó. Ele dava dinheiro a viciados para comprarem droga. Filmava a turma em degradação, ou seja, dopado ou fazendo, né, coisas erradas, e depois levava para a igreja, como se os estivesse salvando, afirma o ex-assessor, que relata também encenações de curas físicas. Meu irmão, sinceramente, eu comecei na igreja, na igreja que mais não sei se posso dizer roubam, mas na igreja que mais pede dinheiro, uma igreja grande, evangélica, universal. E lá eles nunca concordaram com essas coisas de curas, de espírito, o espírito me revela, o cair no espírito, o poder do espírito.
Então eu aprendi isso lá lendo também. Eu sempre fui uma pessoa crítica. Então eu criticava, tanto é que eu fiquei lá, mas saí. E quando eu passei por um outro ministério que adotava esse tipo de fé, que é o chamado pentecostais, então eu sempre deixei isso, sempre fiquei com isso com o pé atrás, sobre essas coisas. Então eu nunca, assim, acreditei totalmente, tanto é que eu fui expulso 3 vezes. Eu nunca acreditei totalmente que isso fosse verdade. Hoje você vê, os pastores geralmente eles esperam terminar o culto. Geralmente é depois do final do culto. Ou seja, o Criador não revela para eles no início, não revela a eles nada no meio do culto, mas só no final. Porque o pastor começa um culto, então ele tem que começar cantando, né? Algumas igrejas. Ele não pode desfazer do louvor, porque muitas pessoas são atraídas pelo louvor. A minha esposa, antigamente, ela foi atraída pelo louvor, e muitos são assim. Então ele não pode dispensar o louvor. Depois vem a palavra que é a fatal, a facada, a última facada, onde ele mentindo te engana, te conquista, né? Então ele não pode também dispensar a palavra. Então ele vai revelar depois, no final, né? No final do culto. Aí ele começa a revelação dele. Diz, né, o pastor, o Espírito Santo aqui me revela que tem uma pessoa aqui que é assim, 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 assim. Aí ele espera, né, as pessoas se levantarem. Eu estou dizendo isso porque alguns... nós estamos falando de encenações, né? No caso aqui do Marcos Pereira. E eu quero confirmar que isso é encenação também. Né? Em algumas igrejas tem pessoas que nem conhecem isso. Como as pessoas que entram na Universal e nunca saem de lá, eles não sabem o que é isso, a não ser quando vê na internet. Então eles não conhecem isso, né? Esse tipo de doutrina, revelações. Aí o pastor revela, aí, minha irmã, Deus te abençoe, eles dizem, Deus te abençoe, mas não é você. Um dia eu estava no culto de uma pessoa aí que vai ver também esse vídeo aí, os seus seguidores também vai ver esse vídeo, também não me importa, nem um pouquinho. Então ele disse o seguinte, o Espírito Santo me revela aqui que tem uma mulher aqui que ela está sendo perseguida por Satanás. Ela está tendo alucinações à noite, ela está sonhando, e ela chora e tem medo. Então, irmão, isso é uma coisa brusca, né? Uma coisa assim que é terrorizante para uma pessoa, não é? Aí uma mulher levantou a mão. Aí ele disse assim, ô irmã, Deus abençoa você, mas não é você não. Agora vem cá, irmão, você está no meio desse terror, né? Você acorda de noite assustado, você sonha com o terror, você é perseguido por esse terror, né? Vamos dizer que Satanás tem esse poder, essa força, porque o nosso Criador, o Criador que eu conheço, não deu esse poder para ele. Mas vamos dizer que ele tem, né, nas igrejas, aí ele tem esse poder de atentar alguém dessa forma. Aí veja bem, você tem a possibilidade, porque você é um pastor e você foi ungido por Deus para eliminar o mal da pessoa. Aí você simplesmente diz para ela, ô irmã, Deus te abençoe, mas não é você não, e fica por isso mesmo. É estranho, né? Aí outra irmã levanta a mão e, ô irmã, é você mesmo, vem para cá. Então isso acontece diariamente nas igrejas. Isso é encenação. São encenações a qual a pessoa vai te conquistar. O homem lá de cima, o chamado pastor, ele vai te conquistar com isso. Mas dentro das Escrituras. Como que ele está dentro das Escrituras? Porque ele diz que é um pastor. Se ele é um pastor, ele tem que seguir a Bíblia. E o que diz a Bíblia a respeito disso? Será que é verdade, irmão? Será que é verdade? Eu vou estar fazendo mais um vídeo e eu quero te convidar para assistir ele também.
Nós vamos continuar falando de igreja e de pastores.